Olá a todos, meu nome é Braulio Branco, sou coordenador do Laboratório Interdisciplinar de Intervenção e Promoção da Saúde e venho trazer a vocês algumas das pesquisas que nós realizamos no nosso laboratório em prol da saúde e da qualidade de vida. Um dos estudos que nós publicamos recentemente tem a ver com a Covid-19. E o que nós fizemos nesse estudo? Nós trouxemos pessoas com excesso de peso e obesidade que tiveram sintomas diferentes da Covid-19, ou seja, sintomas leves, sintomas moderados e sintomas graves. Essas pessoas elas foram divididas em grupos, então, conforme esses sintomas. E todas essas pessoas tinham o quê? Excesso de peso ou obesidade. Nós realizamos baterias de testes com essas pessoas, composição corporal na bioimpedância elétrica e realizamos também a aptidão cardiorrespiratória no teste de Bruce, que é um teste de esteira, utilizando uma análise metabólica de gases. E o que nós conseguimos identificar em relação a esses participantes? Todos eles apresentaram IMC similar e dentro disso, os sintomas mais graves apresentaram o quê? Mais massa de gordura e menos massa musculoesquelética. Então, os pacientes já com sintomas graves tiveram menor massa musculoesquelética e principalmente mais massa de gordura. Esse foi um indicador. Então, nesse sentido, o que o IMC viu? Ele não conseguiu distinguir diferenças entre os grupos nesse sentido. Então, um ponto importante não é olhar apenas para o IMC em relação à saúde e qualidade de vida. Um ponto importante é olhar para a composição corporal, como que está a sua massa magra, como que está a sua massa gorda. E nesse mesmo ponto, o que nós identificamos no mesmo estudo? Que os pacientes graves tiveram menor aptidão cardiorrespiratória quando comparado aos pacientes com sintomas mais leves. Ou seja, o que aconteceu? Então, o paciente grave tinha uma condição cardiorrespiratória mais debilitada que o paciente que não tinha caso grave, aquele que não foi internado. Então, esse foi outro ponto importante. E o terceiro ponto importante foi o seguinte: os pacientes, casos mais graves, apresentaram nível de atividade física inferior aos pacientes que tiveram casos mais leves. Olha só como que nós podemos modificar esses aspectos via atividade física, via mudança de comportamento. Então, são pontos que podem nortear o quê? Políticas públicas para a promoção da saúde da população. Mas não para por aí a relação desse artigo, as respostas desse trabalho. Nós verificamos também que os pacientes de casos graves apresentaram a pressão arterial até 15 minutos mais elevada do que os pacientes casos assintomáticos. Então, o que isso significa? Precisamos olhar individualmente para cada paciente, cada sobrevivente da Covid, no sentido de promover uma reabilitação direcionada e individualizada para cada um. No segundo estudo, o que nós identificamos? Que os pacientes hospitalizados por Covid-19, eles apresentaram um padrão alimentar baseado em alimentos ultraprocessados, aqueles alimentos de caixinha, aqueles alimentos que a gente tem que desembalar. Então, em vista disso, o que a gente pode trazer de aspecto relacionado à saúde, à qualidade de vida para a população? Vamos consumir mais alimentos naturais, os alimentos chamados in natura. Esses alimentos, eles podem melhorar a sua imunidade. E por outro lado, os alimentos ultraprocessados podem atrapalhar a sua imunidade e também podem elevar o quê? Os aspectos relacionados à inflamação. Então, outra dica importante: faça a atividade física para cuidar da sua saúde, tanto em nível muscular quanto em nível cardiorrespiratório e, em segundo lugar, se alimente com saladas, frutas, verduras, alimentos naturais, alimentos da natureza, os chamados alimentos in natura. Eles devem ser a base para uma alimentação saudável. Essa foi a dica do professor Braulio Branco aqui do Laboratório Interdisciplinar de Intervenção em Promoção da Saúde.